Marino Hinestrosa é o novo reforço do Vasco. Ele que estava quase fechando com o Boca Juniors, mas o Vasco atravessou a negociação e fecha a contratação do jogador colombiano. Eu vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer a análise dessa contratação do Hinestrosa por parte do Vasco. No outro canal eu trouxe a análise da saída do Ryan do Vasco para o Bournemouth. Nos meus dois canais hoje só deu o Vasco, enfim, é o Vasco movimentando o mercado de transferências. Queria destacar, eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5 da manhã, cara. Então isso daqui só mostra o meu esforço e é por isso que eu peço para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Estou trazendo um vídeo por dia, basicamente, e você deixar o like também, beleza? Queria destacar aqui para o torcedor vascaíno, eu separei capinha de celular do Vasco, tem vários modelos e deixei o link aí nos comentários. Para quem é vascaíno, eu indico que dê uma olhada, beleza? Sobre o Hinestrosa, eu separei aqui a cartinha da carreira dele e ele tem apenas 23 anos, mas já passou por diversos clubes e eu vou passar por todos eles aqui. Só antes de falar como que eu acho que ele vai se adaptar nesse time do Vasco. O Hinestrosa é um cara que se destacou no Atlético Nacional, joga nas duas pontas, tanto na ponta esquerda, tanto na ponta direita, chega para ser esse escape de velocidade. Eu acredito que ele tende a ser utilizado como um ponta direita nesse time do Vasco. Só que assim, ele tem características parecidas com o Andrés Gomes, né? E o Andrés Gomes tá rendendo muito com a camisa do Vasco, inclusive. Só que isso mudaria um pouquinho o contexto desse time do Vasco, porque o que rendeu e o que mais deu certo no ano passado foi o Coutinho na figura de um camisa 10, o Andrés Gomes pela ponta direita, o Nuno Moreira pela ponta direita, mas com a bola rolando sempre saía da ponta direita, vinha para o meio e dava o corredor para o Paulo Henrique, e o Ryan mais centralizado com bastante liberdade. Para essa temporada, o Ryan foi embora, o substituto natural, que era o Verratti, foi embora para o Cerro Porteño também. Ou seja, o Vasco perdeu as suas duas opções de centroavante. Tem basicamente o GB. E eu não acho que o GB esteja pronto para ser titular do Vasco. Então, assim, como que deve ficar o molde desse time? Andrés Gomes na esquerda, o Coutinho centralizado. Eu acho que o Hinestrosa tende a brigar principalmente com o Nuno Moreira na ponta direita e o Nuno Moreira não vai virar reserva. Eu acho que nesse momento recente, o mais adaptável e o mais natural, e o que eu faria, seria o seguinte: Andrés Gomes na esquerda, Hinestrosa na direita, Coutinho de 10, Nuno Moreira de falso 9. Eu prefiro você não ter a figura de um camisa 9, mas tendo jogadores de qualidade, do que você tirar algum desses caras que rendem bastante e um com potencial de render muito, como é o Hinestrosa, e colocar o GB, que é um cara da função, mas que não está pronto, do que tirar algum desses nomes. Então, nesse momento recente, tipo, já pro próximo jogo, por exemplo, do Vasco, é porque já vai ter Brasileirão agora, né, cara? Então o Hinestrosa não vai chegar a tempo. Então usa o GB mesmo. Mas, tipo, já no final de semana, quando o Hinestrosa estiver à disposição, Andrés Gomes na esquerda, Hinestrosa na direita, Coutinho de 10, Nuno Moreira de falso 9. A princípio eu faria isso. Tá se especulando o Brenner, ex-São Paulo, que estava na Udinese, jogou no Cincinnati da MLS também. Se ele for anunciado, aí é outra história. Aí eu faria o seguinte: Coutinho de 10, Nuno Moreira na direita, Brenner de centroavante e Hinestrosa na esquerda. O Andrés Gomes joga demais, mas eu vejo mais potencial no Hinestrosa. Enfim, o fato é, o Vasco ganha uma grande opção, independente de onde ele jogar. Mas o Hinestrosa vem para ser ou ponta esquerda ou ponta direita, basicamente. Enfim, carreira do Hinestrosa. Ele começou no Orso Março, é basicamente um time de, normalmente, segunda divisão na Colômbia. Ele se destaca lá, vai pro América de Cali. No América de Cali, em 2020, ele teve um empréstimo pro Palmeiras. Cara, eu não lembrava disso, eu não tenho a menor memória do Hinestrosa no Palmeiras. Se tiver algum palmeirense vendo esse vídeo, comente se você lembra dessa passagem dele pelo Palmeiras. Aqui tá dizendo que ele ficou praticamente um ano, inclusive, no Palmeiras. Deve ter sido passagem por base, cara, porque nessa época ele tinha 17 anos, basicamente, 17, 18. E deve ter sido passagem por base, né? Ele retorna para a América de Cali e vai de graça pro Pachuca do México. Do Pachuca do México, ele se destaca e vai pro Columbus Crew por praticamente 3 milhões de euros, isso já no início de 2024. Tem um empréstimo pro Atlético Nacional, é comprado no final de 2024 em definitivo pelo Atlético Nacional. Na Libertadores do ano passado, ele se destacou bastante no grupo do Inter, do Bahia, ele jogou muita bola. Não à toa o Atlético Nacional passou de fase, né?
O Bahia foi eliminado naquele momento, passou o Inter e o Atlético Nacional, né? E o Rinestros foi um dos destaques. Aquele time do Atlético Nacional que tinha um futebol bacana e tinha bons jogadores. Acabou eliminado pelo São Paulo, ou eliminou o São Paulo. Eliminado pelo São Paulo com Cardona perdendo pênalti. Foi isso, se eu não me engano. E de destaques nesse time tinha o Ospina no gol, goleiro de seleção colombiana. Matheus Uribe, de volante de seleção colombiana. Em 2018 ele teve um golaço contra a Inglaterra. Ele que era volante do Porto, tá nesse time do Atlético Nacional. O Cardona, ex-Boca Juniors, sendo meia de criação. Na frente o Morelos, ex-Santos. E o Rinestros era o ponta direita desse time. Enfim, jogou uma barbaridade na Libertadores do ano passado. E aí agora vem pro Vasco por 5 milhões de euros. É a maior movimentação financeira da carreira dele, porque é o auge da carreira dele, essa passagem pelo Atlético Nacional. Enfim, é um grande reforço, é um grande jogador. Fica minhas dúvidas para ver como que vai ser o encaixe dele nesse time do Vasco, principalmente porque agora não tem um centroavante. O centroavante que tem é o GB e, de novo, não acho que o GB esteja pronto. Pode ser que daqui a um tempo o GB consiga um grande destaque, mostre muito potencial e consiga a transformação com a camisa do Vasco que o Ryan conseguiu, por exemplo. Que o Ryan começou mal no profissional e depois de um tempo se tornou o craque do time. E aí agora o GB é um cara que eu nunca vi nada demais até agora. Por exemplo, no clássico contra o Flamengo, o Vasco teve uma chance. Essa chance foi nos pés do GB cara a cara. Ele chutou para fora. Então, assim, é um GB que eu não acho que esteja pronto para ser titular do Vasco. E trazendo o Rinestros, olhando para esse plantel atual, o melhor cenário que eu enxergo é justamente esse, com esses jogadores que tem. Coutinho de 10, Andrés Gomes na esquerda, Rinestros na direita, Nuno Moreira de falso 9. É o que eu enxergo, cara. Não utilizaria o GB de titular nesse time. Tendo o Rinestros à disposição, pelo menos, não usaria. Enfim, o Vasco tem que fechar com o Brenner, cara. Porque senão em algum momento vai sentir falta de algum camisa 9 na temporada. Enfim, no geral é isso. Rinestros é o novo reforço do Vasco. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!